Quando é que foi a questão da espiritualidade? Não faz mais de 200 anos a questão da espiritualidade do trabalho. Vocês viram que trabalho era escravo, trabalho era castigo, e trabalho era coisa os intelectuais não podiam usar o trabalho. Por isso que a colonização ibérica tinha essa resistência de trabalhar no pesado. Por isso. Porque trabalho pesado não era coisa para nobres, intelectuais, só para pessoas camponesas, pessoas que dito pobres. E quando que entrou o trabalho na espiritualidade humana? A santificação do trabalho. Não tem 200 anos. Olha aqui. A valorização do trabalho na espiritualidade humana, a espiritualidade cristã, é recente. A concepção teológica que se deve caminhar na santificação pessoal, de encontrar Deus, de serviço às almas, data do começo do século XX. Constitui a mensagem específica difundida por inspiração divina por São José Maria Escrivá de Balaguer, no dia 2 de outubro de 1928. Daqui 5 anos vai fazer 100 anos, quando fundou o Opus Dei. Daqui 5 anos vai fazer 100 anos. Olha só, coisa recente. Como que eram os primeiros cristãos? Com efeito, os primeiros cristãos se santificavam no mundo, no meio do mundo, exercendo as mais diversas profissões, artesãos, comerciantes, soldados, até senadores romanos. O que ocorria era que, ao receber a mensagem cristã, se converteram do paganismo ao cristianismo, passavam a encarar o trabalho e a presença no mundo de forma diversa. A vivência do ideal cristão, das virtudes humanas e sobrenaturais do exercício do trabalho, constituía para eles não apenas um meio de se unirem continuamente a Deus, mas de darem um testemunho de vida que arrestasse seus colegas à profissão e fazerem também em si cristãos. Esse zelo e esse vigor converteram, no prazo de 3 séculos, o Império Romano pagão para o Império Cristão. Então, Constantino, quando se converteu em 313, então veio todo o Império Romano. Todo o Império Romano foi convertido, que eram todos pagãos. E o modelo foi os primeiros cristãos. Então, o espírito cristão verdadeiro estava nos primeiros cristãos. Mas quando entrou o Império Romano em 313, muito daquele pessoal que foi convertir o mundo, o Império Romano inteiro, muito daquele pessoal não tinha sido catequizado, não tinha que ser doutrinado, batizado por batizar. Muitos imperadores batizavam 5.000 soldados num dia, mas não tinha doutrina. Então, a igreja, a partir de então, começou a perder a essência, porque não eram doutrinados, catequizados, ou seja, não era cristão puro. E aí, então, que começou a ter, vocês já viram falar dos padres do deserto, os monges, que buscavam essa purificação fora da sociedade, porque o cristianismo perdeu grande parte da essência cristã, por causa desses milhões de gente que entrou na cristandade. E aí, então, os ascéticos, as pessoas mais exigentes, começaram a se retirar da sociedade e se isolar no exército, no deserto, e montar os mosteiros. Por isso que teve tanto mosteiro beneditino, chegou a quase 5.000. Toda a família queria se converter, para se purificar, queria ir para o mosteiro. Por quê? Porque o mundo tinha se perdido, de tanta conversão que houve. Monsenhor Escrivá, em 1928, inicia a difusão por todo mundo a mensagem da santificação do trabalho profissional, a teologia do trabalho, Deus no trabalho, foi José Maria Escrivá. Através de uma instituição com traços nitidamente distintos dos que caracterizavam a espiritualidade dos religiosos. Os religiosos, as ordens religiosas, tinham mais ou menos o princípio da Opus Dei, mas é só para quem estava enclausurado. Só era santo, só podia ser santo quem estava enclausurado, quem estava dentro dos mosteiros. O resto é o povão. Vem José Maria Escrivá em 28 e fala, não, o mesmo princípio que tem lá dentro, nós estamos fazendo no mundo. O mesmo princípio, todo mundo pode ser santo, não é só quem está enclausurado.
Não sei só quem está dentro dos mosteiros, os padres de feira. Todo mundo pode ser santo. Através de distinção com traços nitidamente distintos, caracterizavam a espiritualidade da ordem religiosa. Pessoas se santificam no meio do mundo no exercício das mais diversas profissões. A proposta de escrever é a santidade está ao alcance de todos. O homem de negócio, a mãe de família, o operário, o jogador de futebol, o parlamentar, o artista da televisão, o camponês, o empregado doméstico, o professor universitário, até os advogados. Ixi, o doutor João vai ficar bravo. Até os advogados podem ser santos. Assim, aquilo que era a vida dos primeiros cristãos, imbuída do ideal de santificação pessoal nas circunstâncias familiares e profissionais que se encontraram, e que foi perdendo pelas perseguições e corrupções das estruturas sociais, com a migração dos idealistas aos claustros. Então, quem estava a fim de se salvar ia para os claustros. Foi recuperado e renovado.